Vamos começar mais uma aula. Vou falar para vocês sobre os adjetivos singular e plural. Então, eu vou começar pela prática, vou passar alguns exemplos e depois a gente fala da regra. Pode ser? Comecem observando, então, essas tabelas e depois a gente vai lá completar a regra juntos. Repitam comigo. Patient, patiente. Aqui a gente tem a diferença entre o masculino e o feminino. Mas agora observe do singular para o plural. Patient, patient. Agora o feminino. Patiente, patiente. Estão percebendo que na escrita a gente tem uma diferença, mas que na escuta não. Então, vocês já estão percebendo que a marca do plural em francês aqui é o S. Do masculino eu adiciono o S. Do feminino eu adiciono o S. Mas essa marca ela é muda. Você não pronuncia. Vamos continuar verificando. Organiser, organiser. Organiser, organiser. Então aqui, mais uma vez, adicionei o S. Tem uma diferença na escrita, mas é idêntico na fala. Você não muda a pronúncia, mesmo adicionando o S. Então a gente já tem mais uma confirmação de que o S aqui, ele é mudo. Eu não pronuncio. Repitam. Superficiel, superficiel. Superficiel, superficiel. Novamente, S como marca do plural e sendo não pronunciado. Essa letrinha aí, terminando, essa consoante final, esse S terminando a palavra, no adjetivo plural é muda. Então, a pronúncia é a mesma do singular para o plural, mas a escrita é diferente, adicionando S. Vamos ver mais um? Petit, petit, petite, petite. Novamente, adicionei o S, marca do plural, mas não pronunciei. Então a pronúncia é idêntica e a escrita é diferente. Qual é a regra? Em geral, para colocar os adjetivos no plural, vocês devem ter percebido, a gente adiciona então qual letra? A gente adiciona a letra S. Assim como em português, felizmente, a gente tem mais essa coincidência entre as duas línguas, essa semelhança entre as duas línguas, que é a letra S ser a marca do plural. Você adiciona o S ao adjetivo singular, então il est patient, ils sont patients. Mas a pronúncia continua igual. Então adiciona a marca na escrita, mas não pronuncia. Como é que eu vou saber, então, a diferença entre o singular e o plural? O contexto vai te dar mais informação e percebe como aqui eu estou falando il est, uma pessoa, ils sont, duas pessoas ou mais. Já tem outras marcas na frase te dizendo aí se é singular ou plural mesmo. Observem agora essa tabela que eu trouxe para vocês. Indécis, indécis. Indécisa, indécisa. Sérieux, sérieux. Sérieuse, sérieuse. Beau, beau. Belle, belle. National, nationaux. National, national. Percebem o que aconteceu? Se o adjetivo, então, já terminar com S no masculino, eu mantenho esse S. O S não necessariamente é adicionado a mais. Eu não vou colocar dois S's aqui para marcar o plural. No feminino, ele não termina em S, ele termina em E. Então, aí sim, eu coloco S. Isso significa que no masculino aqui eu tenho a mesma pronúncia. No feminino, eu tenho a mesma pronúncia. No masculino, então, quando ele termina em S, a escrita é idêntica. Sérieux termina em X. Palavras terminadas em X é como se elas fossem terminadas em S, conta do mesmo jeito. Então, a marca do plural já está aqui. Então, você não vai pôr um S depois também, vai ficar estranho. Então, sérieux, sérieux, mantém a mesma pronúncia e a mesma escrita. Sérieuse não termina nem em S nem em X. Aí sim você coloca o S lá no fim. Mas a pronúncia se mantém a mesma. Beau termina em AU. AU eu normalmente não posso colocar o S. Então entra o X aqui no lugar do S. Veja então que a gente tem uma nova letra como marca do plural. Ou S ou X. A pronúncia é a mesma. Bo, bo. A escrita é diferente. Belle não termina em U, termina em E, porque é a marca do feminino.
Então aí eu coloco S normalmente. Então vejam como o feminino aqui está seguindo a regra do plural normal. E as diferenças estão aqui no masculino. Então se já termina em S, não muda. Se já termina em X, não muda. Se termina em U, coloca X e não coloca S. E o nacional? O que acontece com o nacional? Nacional termina em AL. Então, a gente viu na última aula lá do masculino e feminino que o AL, ele forma o feminino em ALE. Não dobra esse L, porque é a letra A, e coloca a letra E. E no plural? Bom, o plural vai funcionar diferente, então, para cada categoria. AL vai virar AUX e ALE vai virar ALES. Olha a pronúncia. Nacional, nacionaux, nacional, nacional. Então a gente tem três pronúncias iguais: o nacional e o nacional. E o nacionaux, então a marca do masculino plural, que vai ser diferente. Vamos anotar a regra? Se o adjetivo já termina por S ou por X, você não vai mudar ele. A pronúncia normalmente fica igual no masculino e a escrita vai manter igual. Il est indécis, ils sont indécis. É claro que isso não vai acontecer com beau, por exemplo, que aí termina em U, não termina em S, nem em X. Ou nacional, que não termina nem em S, nem em X, termina em AL. Então aqui é para os adjetivos terminados em S ou X. Eles não vão mudar. No masculino, você só coloca a letra... Você não coloca a letra S, você não altera. Il est sérieux, ils sont sérieux. Dois exemplos, então, aqui para vocês anotarem. Il est indécis, ils sont indécis. Il est sérieux, ils sont sérieux. Se o adjetivo termina em AL, ele vai fazer o plural em AUX no masculino. Il est génial, ils sont géniaux. Então, a diferença aqui da pronúncia é entre o masculino singular e o masculino plural. A diferença na escrita também se dá aqui entre a transformação do AL no AUX. Vamos fazer um exercício, então, para vocês já colocarem isso em prática. Eu coloquei uma frase aqui. Mon ami François est grand, sportif, et il n'est pas compliqué. Então, meu amigo François, ele é alto, esportivo, ele pratica esporte, e ele não é complicado. E aí eu queria que vocês transformassem aqui, se a frase começasse com minhas amigas Marie e Louise sont. Como é que ficaria aí? Passar para o feminino e para o plural. Então a gente vai juntar essas duas últimas aulas que a gente viu, dos adjetivos masculino e feminino, e aqui do singular plural. Então tentem fazer, se for necessário, pausem o vídeo, façam com calma, e aí para quem tiver feito. Vamos ver a resposta. Então ela fica assim: Mes amies Marie et Louise sont grandes. Grand termina em D, então eu ponho E do feminino e o S do plural. Sportive, adjetivos terminados em F fazem o feminino em IVE, e aí coloco o S do plural. Et elles ne sont pas compliquées. Adjetivos terminados em E acento ganham outro E, porque é o E do feminino. Esse E acento não é do feminino. Então ganham um E do feminino e ganham um S do plural. Olha a pronúncia. Grand, grande. Sportif, sportive. Compliqué, compliqué. Número 2. Je n'aime pas mon voisin. Il est superficiel, peu sérieux et menteur. Eu não gosto do meu vizinho. Ele é superficial, pouco sério e mentiroso. Então aqui eu troquei para Je n'aime pas mes deux voisines. Eu não gosto das minhas duas vizinhas. Elas são... Pausem o vídeo, tentem fazer. Escrevam aí, então, o feminino plural de superficiel, de sérieux e de menteur. Vamos ver, então, a resposta. Je n'aime pas mes deux voisines, elles sont superficielles, peu sérieuses et menteuses. Vamos ver a pronúncia? Superficiel, superficielle, idêntico. Sérieux, sérieuse, différente. Menteur, menteuse, différente. 3. J'adore cet acteur. Il est élégant, dinâmico e décontracté. Eu adoro esse ator. Ele é elegante, dinâmico e descontraído. Eu adoro essa atriz. Ela é, vamos passar então o elegant para o feminino, o dynamique e o décontracté também. Aí não precisa pôr no plural, porque é uma atriz só. Para quem tiver feito, fica assim. J'adore cette actrice. Elle est élégante, dynamique et décontractée. Marca do feminino entra aqui,
não entra aqui, porque essa palavra já termina em E, então não tem como adicionar outro E. E décontracté não termina em E, termina em E acento, que não tem nada a ver com a marca do feminino. Então, por isso, você coloca o E do feminino em seguida. Pronúncia: dynamique, dynamique. Élégant, élégante. Décontracté, décontracté. 4. J'aime ce garçon. Il est calme, patient et optimiste. J'aime cette fille. Eu gosto desse menino. Ele é calmo, paciente e otimista. Eu amo esse menino, eu gosto. Eu amo essa menina, ela é calma, paciente e otimista. Vejam aí então como é que a gente passaria pro feminino singular, calme, patient e optimiste. Quem tiver feito, vamos dar uma olhada. J'aime cette fille, ela é calma, não vai mudar porque já termina em E. Patiente, coloco o E. Optimiste, não vai mudar porque já termina em E. Pronúncia: calme, calme. Patient, patiente. Optimiste, optimiste. Vamos fazer a quinta. Trouxe algumas frases aqui para vocês falarem mal de todo mundo, né? Je déteste tes amis. Eu odeio os teus amigos. Ils sont pessimistes. Eles são pessimistas. Bavard, eles falam demais. Et peu cultiver. Cultiver é a palavra que a gente usa normalmente para falar que a pessoa tem bastante cultura. Então vamos pensar aqui que eles são espertos, eles são inteligentes. Então ele está falando et peu cultiver. E pouco cultos, pouco inteligente, não muito inteligentes, não muito espertos. Se fosse no feminino, então. Je déteste tes amis. Eu odeio suas amigas. Elles sont pessimistes, vou pôr no feminino plural. Bavard, vou pôr no feminino plural. E cultiver, vou pôr no feminino plural. Ficaria assim. Je déteste tes amis. Elles sont pessimistes. Olha como fica idêntico. Bavarde, põe o E no meio ali antes do S. Et peu cultiver. Cultiver termina com E. Então a gente vai colocar. Termina com E acento, perdão. Então a gente vai colocar o E, que é a marca do feminino. Pronúncia: pessimiste, pessimista. Bavard, bavarde. Cultiver, cultiver. Espero que tenha ficado claro. Não se esqueçam que eu deixei aqui uma folha com exercícios em um PDF para vocês praticarem um pouquinho mais esse conteúdo. Deixem aqui os comentários de vocês e se tiver qualquer dúvida, entrem em contato. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!